Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audiência. Vamos ouvir a Cluster Portugal Mineral Resources. Eu queria, antes de mais, começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, também os restantes elementos aqui. Agradecer desde já também a presença dos representantes da Cluster Portugal Mineral Resources, na pessoa do Sr. Luís Martins, o Presidente, e do Professor António Mateus. Muito obrigado pela vossa presença. Queria também informar que o Presidente desta Comissão não pôde estar presente e eu, enquanto Vice-Presidente, assumirei hoje aqui a função. Nós vamos começar esta audiência com uma intervenção inicial de 10 minutos por parte da entidade, depois haverá uma ronda pelos partidos e, no final, depois haverá uma resposta novamente da entidade de 8 minutos. E, portanto, sendo assim, começava então por dar então a palavra ao Sr. Presidente Luís Martins. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade, em especial à Comissão de Ambiente e Energia, na pessoa do Sr. Presidente e na pessoa do Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado pelo vosso tempo e pelo vosso interesse neste tema. Só uma breve palavra, dizer que nós temos um dos 21 clusters de competitividade oficialmente reconhecidos pelo Governo, desde 2017. Este é um cluster temático dedicado aos recursos minerais. Temos cerca de 92 associados, a maior parte deles pequenas e médias empresas, embora tenhamos também algumas empresas com alguma dimensão, mas também as principais escolas a nível de academia, a nível de investigação do país, que desenvolvem e trabalham nesta temática, assim como algumas instituições governamentais e pelo menos uma CCDR, a CCDR Alentejo, são nossos associados. Portanto, é com todo o gosto que estamos aqui para falar deste tema, que pensamos ser um tema importante para o país. E, portanto, o tema da apresentação que eu escolhi é sobre a imprescindibilidade dos recursos minerais, desde a Idade da Pedra, mas, ao mesmo tempo, chamar a vossa atenção pela sua invisibilidade. E estes dois fatores não são congregadores de uma imagem muito positiva destes recursos essenciais para o nosso modo de vida. Este livro, recentemente lançado, de um jornalista inglês que se chama Ed Conway, O Mundo Material, que, como podem ver, tem uma edição em português. O Ed começou-se a interrogar como é que aquilo que consumia todos os dias era transformado de forma a chegar às suas mãos. Então agarrou em 6 recursos geológicos, entre os quais eu posso citar, pela sua importância também em Portugal, o cobre e o lítio, e segui-lhes, digamos assim, o trajeto, a sua cadeia de valor, um pouco por todo o mundo. E uma das conclusões a que chega no seu livro é que esquecemos de praticamente que todos os produtos que utilizamos começaram a sua vida ao ser retirados do solo. Esta é uma das primeiras etapas realmente da cadeia de valor. Não será necessário dizer-vos da sua importância ou enfatizar a sua importância através de vários factos inquestionáveis. Este é um bebé do primeiro mundo, que consome durante a sua vida, ou que vai consumir durante a sua vida, cerca de 697 toneladas de recursos minerais, sem contar, sem compatibilizar os combustíveis fósseis. Portanto, no slide podem ver as quantidades que de cada um dos recursos principais ele vai consumir durante a sua vida. Outro slide que nos mostra que estes recursos são aproveitados, são revelados por pessoas e as pessoas fazem-no para abastecer as necessidades da sociedade. Portanto, na nossa sociedade de hoje, tudo o que nos rodeia é feito com base nestes recursos. As nossas casas, os nossos meios de comunicação, as nossas vias de transporte, toda a nossa infraestrutura que conhecemos, não é possível ser construída sem recursos minerais. O nosso telemóvel tem uma panóplia enorme de recursos minerais, alguns deles críticos, alguns deles muito raros, que são revelados, são aproveitados para o fabrico desses telemóveis. A mesma coisa
nos nossos carros e, em especial, nos carros elétricos. Este é um slide que demonstra a quantidade bastante relevante dos diferentes recursos que são utilizados na construção de um carro dos nossos dias. E este é o nosso ciclo de vida. É o ciclo de vida, como disse no princípio, que tem um processo de transformação que torna a importância destes recursos praticamente invisível, mas ao mesmo tempo, através da sua exploração, das minas, das pedreiras, é muito visível e tem um impacto significativo no nosso ambiente. Nós não desmentimos isso. Portanto, tudo começa com a prospecção, com a pesquisa, com aquilo que temos que fazer para saber se existe um recurso ou não no nosso território, ou seja lá onde for onde trabalhamos, e depois continuamos com a exploração ou com a extração. Depois há um processo complexo de processamento, beneficiação, que transforma esse produto e o torna naquilo que nós consumimos, quer em termos de uso, quer em termos de reuso. E temos esta gestão do fim do ciclo de vida que, cada vez mais hoje em dia, torna este ciclo de vida num ciclo de vida sustentável, abarcando também a reciclagem, a reabilitação das minas, como vamos ver também num slide futuro, e a sua deposição em aterros que podem ou não ser reutilizados no futuro. Acrescer também o facto de todas as previsões, todos os estudos que existem em termos de consumo prevêem que, com os novos desafios da descarbonização, da digitalização, da automação, da eletrificação, o consumo de todas estas matérias-primas vai aumentar exponencialmente. Estudos da OCDE, estudos da Agência Ambiental de Energia assim o demonstram. Eu chamo especial atenção para este estudo, no gráfico de baixo, da Agência Internacional de Energia, que demonstra o aumento dramático do consumo destas matérias-primas de um carro elétrico para um carro convencional, na parte de cima do gráfico, e depois, em duas das principais energias renováveis, o eólico e o fotovoltaico, também um enorme aumento da necessidade destas matérias-primas, ao contrário do que as energias mais convencionais, baseadas nos combustíveis fósseis, necessitavam. Chamo ainda finalmente a atenção para a enorme expressão, para a enorme importância que o cobre tem na diferente diversidade de matérias-primas que são utilizadas. Eu costumo dizer que há uma série de matérias-primas críticas e que o cobre é o mais crítico dessas matérias-primas críticas. E, sem esquecer que Portugal tem importantes reservas e recursos dessa matéria-prima. A senhora Presidente da Comissão Europeia, há poucos dias, e reafirmou, acho que hoje, referiu no seu discurso, no debate do Estado da União em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, proteger as empresas europeias contra a concorrência desleal, melhorar o acesso a matérias-primas críticas e apoiar os trabalhadores através da requalificação. Mais uma vez, e não é a primeira vez que o faz, acentua este papel fundamental das matérias-primas críticas. E porquê? Porque a Europa, como podem ver neste mapa, é altamente dependente das principais matérias-primas que necessitamos para tudo aquilo que eu disse anteriormente. Se olharmos para este mapa, vemos que, com algumas exceções, como é o caso de matérias até um pouco exóticas, como o estrôncio, o hafnio, o arsénico, são produzidas na Europa. Tudo o resto, o níquel, que é uma matéria-prima mineral muito importante também em termos de abastecimento das baterias, mas tudo o resto advém principalmente, e isso é um risco acrescido, de países ou de zonas do mundo com um risco geopolítico muito elevado, como é o caso da Rússia, como é o caso da China e, como temos vindo hoje em dia, no caso também dos Estados Unidos. E é neste contexto que surge o ato das matérias-primas críticas. Eu peço desculpa por o slide estar em inglês, mas foi a forma mais prática que encontrei de o mostrar. Portanto, neste contexto, este ato define um conjunto de matérias-primas críticas, mais propriamente 34, e relembro que este é o 6º exercício que a Comissão Europeia desenvolveu
nesta definição de matérias-primas críticas. O primeiro começou há cerca de 7 anos com 18 matérias-primas críticas, hoje temos 34. Isto quer dizer que a criticidade tem aumentado, não tem diminuído, o que é também preocupante, e, portanto, este risco é calculado no risco de abastecimento e na sua importância económica. Mas há um dado novo neste exercício, é que destas 34 matérias-primas críticas, 17 foram consideradas matérias-primas estratégicas. E porquê é que são estratégicas? Para os setores tecnológicos, que são também eles estratégicos, o setor verde, o digital, a defesa, o espaço, e também baseadas em projeções de riscos de procura, de oferta e de procura, e riscos de disrupção em termos de abastecimento. Este ato das matérias-primas pretende até 2030, por exemplo, aumentar em cerca de 10% as matérias-primas extraídas, transformadas na Europa e consumidas na Europa, aumentar até cerca de 40% aquelas matérias-primas que são transformadas e, portanto, consumidas na Europa, e, finalmente, aumentar em 25% a nossa capacidade de reciclagem destas matérias-primas. Também quer uma maior diversificação em termos de abastecimento e diz que não mais de 65% do consumo de cada matéria-prima crítica pode vir de apenas um país. Isto foi mais uma medida feita tendo em conta aquilo que a China hoje detém em termos de monopólio de muitas destas matérias-primas críticas. Além disso, advoca e, portanto, estabelece a necessidade de cada um dos Estados-membros desenvolver um Programa Nacional de Prospeção. É o artigo 19º. Portanto, em maio deste ano, cada um dos Estados-membros apresentou um Programa Nacional de Prospeção. Eu recordo que esta é a base da cadeia de valor que vos mostrei há pouco, e no sentido de aumentar o conhecimento geológico sobre o que nós temos de potencial nessas matérias-primas críticas e diminuir o risco em termos de projetos de prospeção dentro da União Europeia. Como podem ver pelo mapa no lado direito do slide, nós não temos nenhum problema em termos da existência dessas matérias-primas críticas. Elas estão mapeadas um pouco por toda a Europa. Chama a atenção para a parte que diz respeito a Portugal. Como podem ver, têm um número significativo de pontos assinalados e, portanto, isso é também um ponto a ter em consideração. O relatório Draghi, que todos conhecem seguramente, setembro de 2024, refere explicitamente que a União Europeia deve explorar o potencial dos recursos nacionais e deve, ao contrário dos combustíveis fósseis, ter depósitos de algumas matérias-primas essenciais, como o lítio em Portugal. Portanto, o Draghi refere especificamente o lítio em Portugal. A aceleração da abertura das minas nacionais poderia permitir à União Europeia satisfazer toda a sua procura de minérios críticos. Portanto, mais uma vez, acentuar que não é por falta de mineral, não é por fácil destas substâncias que isso não é explorado. Uma palavra para Portugal, como Draghi refere, também nós temos um país, embora pequeno, com aquilo que chamamos uma geodiversidade variável. No lado direito, este mapa, publicado pelo NEG, demonstra a grande variedade de diferentes formações geológicas e é esta geodiversidade que é responsável pela ocorrência de muitos destes recursos minerais, críticos ou não. Da parte esquerda têm aquilo que nós chamamos minerais não metálicos, como, por exemplo, as rochas ornamentais, os agregados, os cimentos e outro tipo de substâncias. E na imagem do meio, então, aqueles minerais mais nobres, os minérios metálicos, os minerais industriais, que existem um pouco por todo o país. Muito bem, vou acelerar então. Temos em Portugal minas de classe mundial, Neves Corvo de cobre e zinco, Panasqueira de wolframio e estanho. Somos um importante produtor de matérias-primas cerâmicos. Somos o 7º produtor mundial de rochas ornamentais. Em termos de matérias-primas críticas, salientar o lítio, wolframio, cobre e feldspato, sempre os 3 primeiros também estratégicos, embora temos mais, e temos considerados pela Comissão Europeia, aliás, por um grupo de peritos que trabalhou para a Comissão Europeia, 5 projetos estratégicos,
Boticas, Montalegre de lítio e em Castro Verde, Almodóvar, 3 projetos da Somincor, da mina de Neves Corvo, 2 de extração e 1 de processamento. Impacto económico, exportações em 2024 de mais de 1,2 milhões de euros, valor de produção em 2023 de mais de 1,1 milhões de euros, minoração do impacto ambiental, por exemplo, deposição de resíduos em pasta na Somincor, nas minas de Neves Corvo, em Castro Verde, produção de equipamentos elétricos do melhor que se faz no mundo por uma empresa, por exemplo, que se chama Fravisel, e temos um Programa Nacional de Reabilitação de Minas Abandonadas, desenvolvido pela EDM, que é um pouco, diria eu, o único no mundo, também pelo seu modelo de financiamento, porque vai buscar 50% desse financiamento aos impostos pagos pelas minas que estão a funcionar. Impacto social, mais de 8 mil postos de trabalho diretos em 2021, não falando dos impactos indiretos. Isto é apenas um slide para falar do Programa Nacional de Reabilitação de Minas Abandonadas, o antes e o durante o depois, do exemplo da mina da Urgeiriça, e propostas de atuação para terminar. Em dezembro de 2024, o Governo apresentou para implementação do Ato das Matérias-Primas em Portugal 19 iniciativas e eu destacaria a necessidade de termos uma estratégia nacional para os recursos minerais, que aliás está prevista no Decreto-Lei 30/2021 e que deveria ter sido apresentada em maio de 2023, um programa setorial no âmbito do ordenamento do território, para evitar conflitos em termos de uso da terra. O ordenamento do território tem que ser a solução e não o problema. E, finalmente, a revisão deste Decreto-Lei 30/2021, em que, na nossa opinião, erradamente, se dá um poder de veto aos municípios quando estamos a falar de bens do domínio público, constituídos como tal pela Constituição Portuguesa. E, sendo bens do domínio público, deve ser o Governo Central a decidir sobre a sua concessão ou não, sem, obviamente, descurar a necessidade de um amplo debate com as comunidades, um amplo debate com as autarquias. Não é isso que defendemos. Defendemos que isso exista. O que defendemos é que o poder de veto não deve existir por essas autarquias. E, finalmente, a Mineral, que é um projeto de comunicação e enfatizar o problema da comunicação, e nós estamos aqui para comunicar, sendo certo que esta frase, acho eu, que retrata bem a importância da comunicação. Muito obrigado. E peço desculpa por me ter alongado um pouco mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente alongou um bocadinho, mas pronto, acho que a matéria é importante. Eu perguntava-lhe também se pode disponibilizar essa documentação para entregarmos aos grupos parlamentares. Com todo o gosto, com todo o gosto. Eu enviei a apresentação, portanto, façam um favor, é um favor. Muito obrigado. Muito agradecemos. Portanto, agora vamos fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. Eu começaria então pelo grupo parlamentar do PSD e tem então a palavra a Sra. Deputada Bárbara Correia. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente em funções, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente Luís Martins e o Professor António Mateus. Antes de mais, gostaria de saudar a Associação Cluster de Portugal Mineral Resource pelo trabalho que têm desenvolvido em prol do setor e pela apresentação que foi muito clara e objetiva que aqui trouxeram. O vosso contributo técnico, estratégico e de diálogo com os diferentes atores é essencial para o futuro desta área vital para o país. Portugal tem uma posição estratégica na Europa em matéria de recursos minerais. O nosso território é particularmente rico em matérias-primas críticas, como aqui foi dito, como o lítio, o cobre, o feldespato e a pedra natural. Recursos com valor geopolítico crescente, em especial no contexto da transição energética e digital. Faz agora um ano que o relatório Draghi, aqui referido pelo Sr. Presidente, foi apresentado à Comissão Europeia. E a sua mensagem é clara. A dependência externa da Europa em matérias-primas críticas representa um risco sério, seja em termos económicos e também geopolíticos. Nesse contexto, Portugal pode e deve afirmar-se como um fornecedor estratégico europeu de confiança. Temos os recursos, o conhecimento e a capacidade técnica. Veja-se a este propósito os últimos dados da existência de lítio em Boticas, na mina do Barroso, considerado em março deste ano um projeto estratégico pela Comissão Europeia. Os dados recentes demonstram-nos um potencial que ultrapassa 100 milhões de toneladas, o que permite, para terem uma noção, construir 47 milhões de carros elétricos.
O Governo deu, é justo reconhecê-lo, passos importantes com a apresentação do Plano de Ação para as matérias-primas críticas e com a criação do grupo de trabalho que acompanha exatamente a execução do plano e articula Portugal com o Regulamento Europeu. São iniciativas relevantes que apontam na direção certa. No entanto, o setor enfrenta ainda obstáculos sérios. Processos de licenciamento morosos, resistência social a projetos, muitas vezes por falta de informação ou de confiança, a falta de mão de obra qualificada e uma excessiva exportação em bruto, sem transformação ou qualquer valor acrescentado para o nosso território. O PSD tem demonstrado o seu compromisso com este setor. Foi proposta do PSD que foram aprovadas as comissões de acompanhamento independente nas minas do Barroso e do Romano. Estas comissões são ferramentas essenciais para garantir transparência, monitorização rigorosa e, acima de tudo, confiança por parte das populações locais. Para o PSD, o futuro do setor mineral português deve assentar em 3 pilares fundamentais: competitividade económica, sustentabilidade ambiental e justiça territorial. Queremos que os projetos minerais criem valor em Portugal, que promovam inovação e que garantam benefícios diretos para as comunidades locais, seja em termos de emprego, investimento ou melhoria de infraestruturas. Portugal não pode desperdiçar esta oportunidade histórica. O setor das matérias-primas críticas é uma alavanca estratégica para o país. Mas para que isso se concretize, é preciso uma visão clara, estabilidade política e um verdadeiro pacto entre o Estado, as empresas e a sociedade civil. Queremos uma mineração moderna, transparente, sustentável e capaz de gerar futuro para o país, para a região e para as pessoas. E finalizo com uma questão. Quais é que devem ser as prioridades imediatas para valorizar os nossos recursos minerais em Portugal, garantindo simultaneamente sustentabilidade ambiental e competitividade? Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Peço desculpa. No final, está bem? No final. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputada. Vou passar então agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar também os representantes da Associação Cluster Portugal Mineral Resource. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero agradecer o vosso pedido de audiência e a vossa presença nesta comissão. É sempre um sinal positivo quando as associações e entidades representativas do setor têm a iniciativa de vir ao Parlamento partilhar a realidade que vivem no terreno. Este diálogo é essencial para aproximar as decisões políticas da vida real das empresas, dos trabalhadores e das regiões. Portugal tem um património mineral vasto e reconhecido. É um ativo que muitos países invejam e que, bem aproveitado, pode gerar emprego, fixar a população no interior, criar valor acrescentado e reforçar a posição internacional do nosso país. Mas sejamos claros, esse potencial está longe de ser devidamente aproveitado. A vossa associação tem sublinhado tanto o impacto económico e social deste setor como as dificuldades que atravessa. É esse equilíbrio que importa reter. Porque não basta dizer que temos recursos, é preciso ter estratégia, é preciso ter previsibilidade, é preciso ter condições para que esses recursos se transformem em riqueza nacional e em bem-estar para as populações. Para o Chega, o debate de recursos minerais deve assentar em 3 pontos políticos fundamentais. Ponto 1. Responsabilidade ecológica, para garantir que a exploração é feita com regras claras, exigentes e respeitando o território. Não se trata de slogans, mas de práticas concretas que assegurem a confiança das populações. Ponto 2. Eficiência, porque não podemos ter processos de licenciamento que duram anos, nem burocracias que afastam o investimento. O Estado deve ser árbitro e regulador, não um entrave sistemático. Valorização nacional, porque estes recursos pertencem a Portugal e têm de gerar benefícios para Portugal, para os trabalhadores, para as regiões e para a economia no seu conjunto. Permitam-me, nesse espírito, 3 perguntas. Primeira questão. Quais são, na vossa perspectiva, os principais bloqueios administrativos ou legislativos que hoje travam projetos em Portugal? Onde é que o Parlamento pode atuar de uma forma mais imediata para desbloquear o investimento? Segunda questão. O setor tem acesso efetivo a instrumentos de financiamento europeu ou nacional para inovação, prospecção e modernização tecnológica, ou estamos mais uma vez perante metas sem meios? Terceira questão.
De que forma é que está a Associação a trabalhar a ligação às comunidades locais, garantindo que a exploração de recursos minerais traduz em desenvolvimento regional e em retorno social visível para os territórios? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes, para o Chega, este setor é estratégico. É demasiado importante para ficar preso a discursos vazios ou burocracias intermináveis. Estamos disponíveis para apoiar medidas que deem clareza, rapidez e estabilidade ao investimento, ao mesmo tempo que assegurem rigor e responsabilidade. Hoje estamos aqui para vos ouvir e para garantir que a voz de quem conhece o setor não se perde em relatórios ou promessas, mas se transforma em ação política concreta. E permitam-me terminar com uma nota pessoal. Sou bombeiro, provavelmente o único bombeiro desta casa. E como tal não posso deixar de colocar esta questão. Vê a vossa associação alguma correlação entre a ocorrência de incêndios e as áreas ardidas de lítio? E as áreas de exploração de lítio? Estamos perante coincidências ou existe de facto algo mais que deva ser analisado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito naturalmente para cumprimentar a Associação. Eu não venho aqui transmitir a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aliás, a posição do Partido Socialista é subejamente conhecida relativamente a estas matérias. Nós vimos mais colocar questões à Associação no sentido de procurar modelos em que possamos afinar o sistema e procurar soluções para os problemas que existem e vão sempre existindo novos problemas. Os recursos naturais são sempre recursos muito importantes para os países que os têm, para todos eles, e nós não podemos desperdiçar os recursos naturais que temos ao nosso dispor. Nós não podemos desperdiçar, tendo em conta a possibilidade de eles serem explorados com mais benefício do que prejuízo para o país. Ou seja, nós temos sempre que supesar esta questão de que se explorar um recurso é mais benéfico ou mais prejudicial para a economia nacional. Por exemplo, provavelmente no Algarve, rebentar com uma zona turística a propósito de explorar um recurso natural pode ser mais prejudicial para o país do que propriamente o benefício de explorar esse recurso. Nesse sentido, nós temos que ter sempre grande cautela com as preocupações ambientais, com as preocupações de preservação dos ecossistemas e com a necessidade de preservar a relação que as comunidades têm com o seu território. O principal desafio que a exploração dos recursos naturais tem não é de convencimento do poder político de que explorar os recursos naturais é bom para o país. O principal desafio que a exploração de recursos naturais tem é ser aliado das comunidades e das populações de que explorar recursos naturais naqueles territórios em concreto é bom para essas comunidades. Aliás, os grandes desafios de exploração que temos vindo a assistir têm obtido entraves, sobretudo nas comunidades locais. E nós temos que ter, por um lado, a capacidade de mitigar os prejuízos que podem ser colocados relativamente a essas comunidades locais em concreto e, por outro lado, convencer as comunidades locais de que a sua exploração pode também representar oportunidades no desenvolvimento desses territórios. Nós falamos muitas vezes de territórios que já pouco acreditam em quem lhes anuncia Eldorados, já pouco acreditam em quem lhes anuncia futuros promissores, já pouco acreditam em quem lhes anuncia, porventura, sucesso económico, desenvolvimento económico-social. Nós falamos muitas vezes de territórios que foram sendo ou abandonados pela economia e pelo poder político, ou de territórios que foram sendo abandonados pelas próprias gerações sucessivamente. E esse é um dos grandes desafios. É colocar as novas economias, também da exploração dos recursos naturais, ao serviço do desenvolvimento
das comunidades. E quando nós, por exemplo, temos aqui uma objeção que já aqui foi referida pela associação, e que nós tangencialmente concordamos com ela, que é o direito de veto por parte dos municípios, se os municípios não tiverem o direito de veto, também têm que ter algum benefício a favor das suas populações que compense esse direito de veto. E isso tem que ser negociado entre a economia, entre o poder político, quer nacional, quer nos atores locais. Para concluir, dizer o seguinte: nós temos neste momento temos um objetivo de desenvolvimento do país com base em economia verde. E a economia verde baseia-se muito em novos recursos. Mas nós também temos de ter a capacidade de antecipar um futuro que não é assim tão longínquo, em que coloca a finitude desses mesmos recursos no amanhã, porque nós sabemos que todos os recursos, nomeadamente os naturais, são finitos. E, portanto, nós temos de ter a capacidade de, explorando os recursos que estão ao nosso alcance, que podem ser portadores de desenvolvimento para os territórios locais, ter a capacidade também de perspectivar que eles são finitos e, portanto, têm que ser moderadamente anunciados do ponto de vista da longevidade do sucesso económico que podem trazer às comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, não estando aqui presente mais nenhum grupo parlamentar, nem nenhum deputado único, eu passaria então a palavra aos nossos convidados para que pudessem apresentar os seus argumentos, pudessem responder e esclarecer as questões que aqui foram levantadas. Tenho um tempo de até 8 minutos, pedia que tentassem cumprir esse tempo, sei que vai ser uma intervenção repartida entre os dois, portanto, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado. Começando então pela senhora deputada do PSD, eu só lhe posso dizer que eu não faria melhor discurso se me convidassem a fazê-lo e, portanto, eu subscrevo totalmente aquilo que disse. Tenho pena que nesta casa, no último dia de umas legislaturas, o PSD tivesse votado a favor do veto dos municípios a bens do domínio público, mas do passado não reza a história e vamos encarar o futuro com mais otimismo. Em relação às prioridades e à sua pergunta, eu elenquei duas delas que me parecem extremamente importantes. A Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e Recursos Minerais, seja ela qual for. Eu relembro que em 2012, e sob a orientação do então Ministro Álvaro Santos Pereira, foi feita uma estratégia que definia exatamente aquilo que devíamos de fazer. Infelizmente, a estratégia não passou do papel, por várias razões, mas essa é uma ação fundamental para nós sabermos aquilo que podemos contar. Depois, a questão que eu também referi, referente ao ordenamento do território, é importante que nós tenhamos um plano setorial à semelhança de outras atividades económicas para que se evitem conflitos em termos de uso do solo e até para aumentar a aceitação social do aproveitamento da revelação e aproveitamento dos recursos. Portanto, essa é outra prioridade e, finalmente, a terceira prioridade, diria eu, e respondendo também ao Sr. Deputado do Chega, que também levantou essa questão, o acelerar dos processos de licenciamento. Isso é fundamental. Nós estamos a falar de um setor com investimento de alto risco. Quando se começa um projeto de prospecção, há números internacionais que demonstram que em cada 1000 projetos de pesquisa, um dá mina. Uma mina demora 10, 15, 20 anos para ser desenvolvida. Não se coaduna também com um mandato quer do município, quer de um governo, e, portanto, temos que pensar um bocadinho a médio e longo prazo. E, portanto, é urgente, por várias razões, acelerar esses processos de licenciamento. Eu dou-lhe um exemplo recente. Nós tivemos em Portugal uma empresa que se chama Fortescue, uma empresa australiana. É uma das 6 maiores empresas do mundo, uma das maiores 4 produtoras de ferro do mundo, tem um orçamento só dedicado à responsabilidade social e ambiental de $1 bilhão australianos por ano, e essa empresa esperou 8 anos por processos de prospecção e pesquisa. Estamos a falar de prospecção e pesquisa, não estamos a falar de exploração.
e foi-se embora recentemente, infelizmente, porque se cansou de explorar. Inclusivamente, essa empresa montou um escritório em Portugal porque estaria interessado também em desenvolver processos de energias renováveis. Também isso não foi conseguido. Nós temos um sério problema neste momento nas entidades licenciadoras por vários motivos. Não vale a pena estarmos aqui a detalhar, mas esse é uma das prioridades, seguramente. Em relação à sustentabilidade, eu pedi aqui ao professor António Mateus, porque sei muito bem que ele tem uma ideia muito concreta sobre isso, para nos dizer alguma coisa sobre a sustentabilidade do setor. Bom, muito boa tarde a todos. Não é fácil equacionar, estou a olhar ali para o relógio, sobra menos de um minuto, a questão da sustentabilidade... São 8 minutos. São 8. Okay. Eu estava a fazer contas a 4. A questão da sustentabilidade visto de uma forma estrita. Se olharmos do ponto de vista conceptual para o problema, este setor, como todos os setores industriais intensivos, não são sustentáveis. Acontece que é possível, de facto, trabalhar com responsabilidade social e ambiental, transformando muitos dos processos clássicos, conservadores, tradicionais, transformando-os gradualmente e mitigando um conjunto muito alargado de impactos ambientais. E é esse o propósito maior que este setor tem vindo a desenvolver desde há muitos anos a esta parte, com exemplos mais do que conhecidos à escala mundial e até mesmo em Portugal. Os impactos ambientais associados, por exemplo, à grande mina de Neves Corvo no Baixo Alentejo, estão claramente condicionados, têm investido em processos inovadores no que diz respeito, inclusivamente, à gestão da água, que é um problema sempre importante neste tipo de atividades industriais e, consequentemente, nós podemos efetivamente melhorar ao abrigo das normas ou das exigências mais avançadas que possam imaginar, desde que a legislação exista, de obrigar a utilização desse tipo de tecnologias e desse know-how. E temos, em Portugal, tecnologias e know-how para o efeito. Há um problema crítico, como o Sr. Deputado do PS disse muito bem, um problema crítico de comunicação. E é um problema crítico de desconfiança, desde há muito instalada. De facto, as populações, em particular do interior, estão cansadas de promessas vãs e de projetos que não andam ou que são muito bons no momento e passados 6 meses, porque, entretanto, as opções políticas se alteraram, passam a estar esquecidos. É preciso ultrapassar efetivamente esse processo e é preciso encontrar uma forma clara de fazer pensar várias mensagens, sobretudo numa perspectiva construtiva. Nós temos hoje, sobre esta e muitas outras matérias em Portugal, uma polarização de opiniões que impedem, inclusivamente, o diálogo. Indiscutivelmente, hoje não há nenhuma empresa que esteja interessada em fazer investimentos numa micro-operação mineira. O tempo das pequenas pedreiras ou das pequenas minas está ultrapassado há muitas décadas. O panorama que o meu colega Luís Martins vos mostrou naquele mapa salpicado de pontos, efetivamente são ocorrências minerais. Há uma diferença enorme entre recursos e reservas. Há uma diferença enorme entre exploração e prospecção. Lamentavelmente, o termo em inglês é exploration para a prospecção e más traduções concorrem frequentemente para, eu vou ser simpático, más interpretações. E ficamos por aqui. Portanto, este diálogo construtivo tem que ser feito. Tem que ser feito com as comunidades, mas também tem que ser feito com quem, como vós, tem a responsabilidade de gerir, através da legislação, um conjunto de procedimentos, não só dos tornando mais ágeis, mas mais exigentes, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, se quiserem, do ponto de vista da responsabilidade, inclusivamente ao nível das competências das próprias empresas que solicitam as concessões e assim sucessivamente. Portanto, tudo isto é feito e tudo isto faz parte do grande paradigma que é a sustentabilidade. Porque
se pensarmos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a participação, o engagement, a moda inglesa, das populações é particularmente importante. Mas só se faz se houver, da outra parte, vontade para estabelecer o diálogo. Houve, já não sei quem, que mencionou 2 aspectos que são recorrentes, sobretudo quando lidamos com jornalistas. Um deles é, as empresas têm feito muito, têm feito pouco. Bom, as empresas fazem aquilo que, efetivamente, lhes é possível ou é permitido. Claro que há empresas que prevaricam, como há sempre qualquer cidadão que prevarica. Portanto, o que importa é encontrar, efetivamente, as formas de normalizar o procedimento e incentivar o esclarecimento não apenas das populações locais, mas de toda a sociedade. Porque não tenham dúvidas absolutamente nenhumas que muita da movimentação que muitas vezes ocorre em torno desta ou daquele outro pedido de concessão, não são propriamente por iniciativa dos locais. Há organizações que, efetivamente, se especializaram nesta visão anti-mina, porque têm uma ideia completamente errada daquilo que é hoje uma operação mineira. As operações mineiras hoje geram com parcimónia o recurso. Utilizam tecnologias das mais avançadas. Claro que vão sempre buscar exemplos na República Democrática do Congo, que de democrática tem pouco, pelo menos na minha opinião, vão buscar exemplos, efetivamente, nos países subdesenvolvidos, etc. Não é isso que queremos, antes pelo contrário. É fundamental encontrarmos modelos de desenvolvimento mineiro compagináveis com os princípios de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social e de qualificação de mão de obra. Termino, já me alonguei, dizendo algo que me preocupa desde há vários anos e que hoje se tornou, desde ontem, uma realidade. Esta imagem negativa que sistematicamente se transporta para este setor, que é crítico. Nós estamos a transformar uma economia intensiva do ponto de vista de carbono para uma economia intensiva do ponto de vista de metal, e podia, enfim, argumentar com N números e N estudos, mas estamos a passar esta imagem negativa para as novas gerações. E se a mão de obra qualificada de engenharia, de geologia, de processamento mineral, de economia mineral já era escassa, neste momento caiu a pique. E isto é particularmente dramático, porque, de facto, é preciso mostrar à sociedade como um todo, a começar pelos mais jovens, de que a operação mineira é também um elemento de coesão territorial. Cria mais-valia. Precisamos subir nas cadeias de valor. E ideias, perdoar-me-á a ousadia das palavras, que circulam nas redes sociais, dizendo que, os incêndios lançados na área de interesse tal, são as que concorrem imediatamente para a desinformação e a criação de ideias pré-concebidas sobre a importância vital deste setor, não é apenas para o desenvolvimento industrial ou económico de Portugal, é, de facto, uma peça de natureza estratégica para a União Europeia. Ela depende em mais de 90% de importações que são, sobretudo, condicionadas por 2 países, e um deles largamente acima de 60%. E peço desculpa se me alonguei. Muito obrigado, Sr. Professor. Depois dos vossos esclarecimentos, os esclarecimentos do Sr. Professor e também do Presidente Luís Martins, que foram realmente essenciais para esta Comissão, resta-me dizer que terminamos aqui esta audiência. Sr. Vice-Presidente, eu queria lhe pedir um grande favor, se me dava 1 minuto só para responder a 2 questões que eu acho que são muito importantes aqui. Se todos concordarem, eu pedia-vos esse favor. Um minuto mesmo. 1 minuto está mesmo. Bem? Em primeiro lugar, ao Sr. Deputado do Chega, primeiro pelo respeito que todos os bombeiros deste país me merecem e um muito obrigado por todo o trabalho que têm feito. Não existe qualquer relação, isso é
é um atentado ao bom senso entre os incêndios e qualquer tipo de explorações. Aliás, se não fossem as minas da Panasqueira no concelho do Fundão, Pampilhosa da Serra, o incêndio não tinha sido ainda tido piores consequências. Portanto, não existe qualquer coisa desse género. E em relação ao Sr. Deputado do PS, e em relação à necessidade do contacto e da comunicação com as comunidades, não posso estar mais de acordo, mas gostava de salientar uma coisa. O senhor não vê ninguém contra as atividades mineiras que já existem. O que vê é contra novos projetos. Por exemplo, as minas de Neves Corvo, em Castro Verde, Almodóvar. Foi recentemente publicada estudos de uma fundação com créditos neste país que demonstra que Castro Verde tem a maior média salarial do país, por causa da mina de Neves Corvo. Todos os dias em Neves Corvo estão 2.500 pessoas. Se me disserem alguma atividade no meio do Alentejo que consiga criar mais emprego, eu tiro o meu chapéu. Segunda coisa, Aljustrel, depois da reativação da vida, tiveram das maiores taxas de fertilidade e de natalidade do país. E nós sabemos que o interior do país, sem atração de emprego, sem jovens, vai definhar por completo. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pelos seus esclarecimentos e esta parte final acho que foi realmente importante. Portanto, terminamos assim. Resta-me então agradecer e depois dizer que vamos então fazer distribuir aos grupos parlamentares a documentação que nos deixou. Com todo o gosto. Tá. Muito obrigado. Estamos totalmente disponíveis para mais alguma pergunta, alguns esclarecimentos. Têm os meus contactos, façam favor. Muito obrigado. Obrigado.